A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Vamos meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2 até o 9, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sedes sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E todos os dias ela se cumpre o mandamento, o capítulo, o versículo, a história, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aqui no primeiro versículo, no versículo 2, diz: Apacentai o rebanho de Deus, que habita entre vós. Isso aqui já é um recado aos pastores, para apacentar o rebanho de Deus. Apacentar é cuidar, alimentar, tratar bem, para que esse rebanho possa estar satisfeito com o seu pastor, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Meus irmãos, os pastores das igrejas e de todas as igrejas têm que ser exemplo para a membresia, para que a membresia venha olhar para ele e, assim, com o seu exemplo, obedecer mais a palavra do Senhor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de vida. O sumo pastor é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Jesus Cristo é o pastor dos pastores. Glórias a Jesus. Semelhantemente, vós, jovens, sejais sujeitos aos anciões, e todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Glórias a Deus. Deus tudo vê, irmão. Deus tudo sabe. Por isso que nós devemos se humilhar perante Deus. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de vós, de você, de mim e de todos nós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Vamos mais, Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse que é o teu inimigo e meu inimigo é Satanás e os demônios. Lute contra ele. Você que se diz aí que conheceu a verdade, que agora encontrou a verdade, então mostre essa verdade do que está na Bíblia. Que a palavra de Deus condena os pecados, que a palavra de Deus condena a língua alheia, o fofoqueiro, que a palavra de Deus condena o que pratica a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia. Mostre os pecados que está na Bíblia. Mostre que a palavra de Deus condena a feitiçaria, condena os feiticeiros, condena os idólatras, condena os beberrão, condena os que se viciam em cigarro e nas drogas, condena os que se prostituem. Mostre o que está na Bíblia, já que você diz que encontrou a verdade, porque o nosso inimigo é Satanás e os demônios, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Medite, irmão, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que vós possais morar no reino